coronavírus, Covid-19, é uma infecção capaz de afetar as vias aéreas e respiratórias, sendo os respiradores mecânicos um dos últimos recursos para pacientes que apresentarem síndrome respiratória grave. Sabe-se que no Brasil, grande parte da população apresenta comorbidades associadas a sobrepeso, obesidade, doenças cardíacas e dentre outras, tornando assim um risco para os indivíduos, pois a sua presença pode agravar o SARS-CoV-2. O país é considerado um dos epicentros mundiais da doença, sendo localizado o maior número de casos nas grandes capitais. A maior parte da população acaba recorrendo ao Sistema Único de Saúde, gerando uma superlotação das unidades de saúde, o que acaba por acarretar em uma maior letalidade da doença. Tal ação gera uma escassez de leitos e respiradores. Além disso, existe um alto custo para montar e estruturar um leito de UTI. Há uma baixa disponibilidade no mercado de equipamentos devido à alta demanda global advinda da pandemia, resultando numa dificuldade para se obter aparelhos essenciais como os respiradores. The first step in mechanical ventilation is called endotracheal intubation. Once you are asleep, your doctor will use an instrument called a laryngoscope to perform the intubation. A laryngoscope, which consists of a handle, light, and dull blade, helps guide the endotracheal tube to its proper position. Your doctor will tilt your head back slightly and insert the laryngoscope through your mouth and down into your throat, taking special care to avoid contact with your teeth. Using the blade, your doctor will gently raise the epiglottis, which is a flap of tissue protecting your larynx. He or she will then advance the tip of the endotracheal tube into the trachea. Once the endotracheal tube is in the trachea, your doctor will inflate a small balloon surrounding the tube to make sure it remains snugly in place. Your doctor will remove the laryngoscope and tape the tube to the corner of your mouth to prevent it from being jostled out of position. Your doctor will check to see that the tube is properly positioned in the lower part of the trachea by inflating your lungs with a special bag and listening for breath sounds on both sides of your chest. If the end of the tube is too low, both lungs will not receive the same amount of air. In some cases, an X-ray is taken immediately after intubation to confirm the tube's placement. Once the endotracheal tube is in the proper position, your doctor will attach it to the mechanical ventilator, a specially designed pump that aids respiration by delivering well-oxygenated air into the lungs and permitting carbon dioxide to escape from the lungs. Levels of oxygen and carbon dioxide will be closely monitored to confirm that the ventilator is working. Once your surgical procedure is complete, your doctor will not remove the endotracheal tube until you are able to safely breathe on your own. He or she will make this determination by measuring how often you take a breath and how much air you breathe in and out with each breath. Diante o atual avanço mundial do Covid-19, gostaríamos de conversar com o professor Ricardo Amorim sobre alguns pontos relacionados à parte técnica de ventilação mecânica, além da articulação desse recurso tecnológico no cenário da saúde pública. A ventilação mecânica tem por objetivo a manutenção das trocas gasosas em indivíduos que não estão aptos a realizar essa ação por conta própria, entre outras funções. Quais são os tipos de ventilação mecânica? Todos os tipos são recomendados para o tratamento da forma grave do Covid-19? Boa tarde. Há basicamente dois grandes tipos de ventilação mecânica. Ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva.
que as diferencia é que na ventilação mecânica invasiva a gente faz isso através de um tubo endotraqueal, que é introduzido pelo nariz ou pela boca, que bypassa a via aérea superior, bypassa a via a corda vocal e administra o ar diretamente no pulmão, abaixo, no interior da traqueia. A outra forma é a ventilação mecânica não invasiva, que faz através de uma máscara facial, que é hermeticamente adaptada ao rosto do paciente, para fazer um circuito fechado, poder fazer a pressão positiva e jogar o ar para dentro do tórax. Esse tipo é muito pouco utilizado na Covid-19, porque ela está associada a uma maior possibilidade de disseminação do vírus, que se transmite, sobretudo, por gotículas ou por aerosolização do ar, das partículas, que acontece com muita intensidade na ventilação não invasiva, chamada VNI. Então, a gente quase nunca utiliza VNI nos pacientes com Covid-19 na forma grave. Usamos quase sempre, ou sempre que necessário, a forma invasiva, ventilação mecânica. Quanto aos modos de operar o aparelho, existem diversos modos ventilatórios que dizem a respeito da forma como você regula o aparelho, ou programa o aparelho para fazer a pressão positiva, fazer a ventilação mecânica. Mas isso são detalhes técnicos que está fora da possibilidade de a gente discutir isso aqui nesse momento. Acho que não é o interesse de vocês se ater a essas modalidades de ventilação mecânica. A grosso modo, as duas formas são a ventilação mecânica invasiva e a não invasiva, e a gente usa muito mais a ventilação mecânica invasiva. De acordo com a OMS, a manifestação de formas graves do Covid-19 pode gerar a necessidade de intubação na pessoa contaminada. No contexto do Covid-19, por que e quando se deve intubar? Você deve intubar sempre que o paciente estiver fazendo um grande esforço respiratório para poder manter a sua oxigenação minimamente aceitável ou para manter a sua ventilação, a sua capacidade de eliminar gás carbônico também dentro dos níveis aceitáveis. Se ele não consegue manter sua oxigenação adequada, se ele não consegue manter a sua ventilação de forma adequada, ou se ele só consegue fazer isso às custas de um enorme esforço respiratório, de um grande esforço respiratório, ele deve ser entubado e colocado em ventilação mecânica. A gente traduz isso quando ele precisa de uma aporte de oxigênio elevado, mais do que 5 ou 7 litros por minuto, para manter uma saturação de oxigênio no sangue periférico acima de 94. Mas, grosso modo, a indicação é quando ele precisa fazer muito esforço para manter ou a oxigenação ou a ventilação de forma adequada. E quais são as principais contraindicações contra a intubação orotraqueal? Uma vez que ela está indicada, uma vez que ela é necessária, que a ventilação mecânica é necessária, não existe uma contraindicação absoluta para a ventilação mecânica, porque ela é uma medida salvaguarda da vida. Ela, quando há necessidade, ela tem que ser indicada, tem que ser introduzida, tem que ser efetuada, porque senão o paciente estará correndo grave risco de vida. Então, existe uma contraindicação formal à ventilação mecânica, que quer ser do modo invasivo. A contraindicação à intubação orotraqueal só se ele tivesse uma alteração anatômica da via aérea, um trauma facial, um trauma do nariz, um trauma da traqueia, que impedisse a colocação do tubo orotraqueal e obrigássemos a fazer a ventilação mecânica diretamente através de uma traqueostomia, que é uma abertura na traqueia. Além dessa complicação que o senhor citou, existe outra complicação da intubação orotraqueal? A intubação orotraqueal facilita a aquisição de infecções nosocomiais, sobretudo a pneumonia associada à ventilação mecânica, uma vez que ele tira a defesa natural do organismo, que ocorre, é feita através da via aérea superior, das cordas vocais que ficam fechadas, e do reflexo de tosse também. Então, quando você elimina esses fatores pela aplicação do tubo traqueal, aumenta o risco de pneumonia. E você tem as questões relacionadas à ventilação mecânica, que é uma ventilação que faz com pressão positiva, jogando ar com pressão positiva para dentro do tórax. Você pode ter as complicações provenientes de barotrauma, o mais comum, que é o pneumotórax, o pneumomediastino.
E qual é o motivo de sedar o paciente que necessita ser intubado? O processo de intubação, de passagem do tubo orotraqueal é extremamente desconfortável e doloroso. Então, você deve fazer uma analgesia, uma anestesia local, com um spray ou com a geleia anestésica para diminuir a dor, e deve sedar o paciente, senão ele reage muito, ele consegue aceitar a colocação do tubo passivamente. Reflexamente, ele vai reagir a essa passagem do tubo, e por isso você precisa de sedação na hora que vai passar, introduzir o tubo traqueal, o naso traqueal. A proteção da equipe de saúde sempre deve ser levada em conta, em qualquer atividade de saúde. Desse modo, quais são os principais recursos de proteção, paramentação que os profissionais da saúde que realizarão a intubação orotraqueal devem utilizar? Obrigatoriamente, todos têm que estar com paramentação completa, ou seja, um pijama especificamente para isso, sobre o qual será colocado um capote para procedimento. Ele deve estar com luvas, ele deve estar com uma máscara N95, ele deve estar com uma touca de cabelo e ele deve estar com face shield, com escudo facial para proteção das gotículas. Então, toda a paramentação, pijama, capote, luva, touca, máscara N95 e face shield são obrigatórios para todos que estão participando ativamente da intubação. Certo. O Hospital do Fundão é considerado referência no tratamento de diversos tipos de doenças. Sendo assim, quantos pacientes graves precisando de leitos e respiradores o hospital é capaz de receber? Essa conta é uma conta dinâmica, porque esses leitos estão em expansão, né? Antes da pandemia, o hospital contava com 17 leitos de terapia intensiva. Hoje, nós estamos contando com 33 leitos de terapia intensiva, 45 leitos de terapia intensiva, 42 leitos de terapia intensiva. Então, houve uma expansão muito grande do número de leitos neste período, para atender às necessidades da pandemia especificamente. Sabe que os respiradores são essenciais no tratamento da pandemia. Dito isso, o equipamento necessita de manutenção frequente? É preciso ter uma quantidade extra para reposição? Sim. Ambas as respostas são sim. Você precisa ter manutenção frequente dos aparelhos para evitar o mau funcionamento dos mesmos, para garantir que o funcionamento esteja adequado. É um aparelho sensível, é um aparelho de precisão que necessita ser muito preciso. Então, você precisa de manutenção preventiva e você deve ter um número de reserva. Você não deve ter apenas o número de aparelhos que estão em uso. Você deve ter um aparelho disponível para novos pacientes que venham a necessitar dele. Qual é o fluxo de acesso aos leitos de UTI, incluindo respiradores? Fluxo de acesso? Eu não sei exatamente o que vocês chamam de fluxo de acesso. Você está falando durante a pandemia? Isso. Durante a pandemia, há duas formas de acesso aos leitos de terapia intensiva. Ou por demanda espontânea, pacientes são pacientes do hospital e procuram a emergência para ser atendidos, e se constata a necessidade de CTI, ventilação mecânica, o que a gente chama de demanda espontânea, uma demanda própria do hospital. Um outro grupo de pacientes vem regulados através da central de regulação, que manda pacientes de outras unidades de menor complexidade para o Fundão quando há leitos disponíveis para este atendimento. E quais são os tipos de casos que mais frequentemente evoluem para o nível mais grave? Em geral, são os pacientes de risco, que têm os grandes fatores de risco. Idade acima de 60, quanto maior a idade a partir dos 60 anos, maior o risco. Obesidade, diabetes, hipertensão, são os principais, cardiopatia, pneumopatia, são as principais
fatores de risco para evoluir de forma grave. Como está a situação dos leitos de UTI no Hospital Clementino Fraga Filho antes da pandemia de coronavírus? Como eu te disse, a gente tinha, antes da pandemia, tínhamos 17 leitos ativos de terapia intensiva. Certo. E de todos os leitos criados no hospital, quantos ainda vão continuar em funcionamento após a pandemia? Não sei te dizer isso, não sei precisar isso nesse momento. Vai depender, basicamente, dos recursos humanos que forem mantidos no hospital para que se mantenham os leitos que foram abertos funcionando. Isso não tem como prever. Grande parte dos recursos humanos que estão hoje trabalhando nos leitos de terapia intensiva foram cedidos pela Secretaria de Saúde por um convênio especificamente para a pandemia. Não sei quantos desses se manterão no hospital após a pandemia. Como lidar com a fila de pacientes à espera de leitos de CTI? Foi discutida a possibilidade de fila única para leitos de privados e públicos? Por que não foi implementado? Eu sei que houve essa discussão, aventou-se essa possibilidade a nível das direções do sistema de saúde, da Secretaria Municipal Estadual de Saúde. Essa discussão não chegou a nós, no hospital, e nem nos cabe decidir sobre isso. Não chegou a ser discutido pelos membros do Serviço de Terapia Intensiva essa questão da fila única de atendimento. Sabemos que pela alta demanda e superlotação dos hospitais, em alguns casos não há equipamento para todos os pacientes. Como é tomada a decisão de quais indivíduos vão para a UTI? Essa decisão é uma decisão extremamente difícil, extremamente dolorosa para quem é obrigado a tomá-la, e não se tem um critério único para definir essa tomada de decisão. Essa decisão, muitas vezes, tem que ser tomada muito antes da pandemia, e, sobretudo no serviço público, muitas vezes o número de leitos disponíveis é menor do que o número de pacientes candidatos às vagas de terapia intensiva, e às vezes essa decisão tem que ser tomada. Não existe um critério único para isso. De forma geral, eu diria que o critério que a gente mais frequentemente utiliza é tentar levar para o CTI, não necessariamente o paciente mais grave, mas aquele que tem maior chance de se beneficiar de ser internado no leito de terapia intensiva. É claro que isso é uma definição fluida, não é uma decisão fácil de você tomar, não é um critério fácil de você utilizar, mas em termos gerais, a melhor intenção que você pode ter para escolher os pacientes que vão para o CTI. Aquele que mais pode se beneficiar dessa internação nesse leito de complexidade aumentada. Além da ventilação mecânica, quais as outras complicações causadas pela Covid-19 que necessitam de tratamento em unidade de cuidados intensivos? A Covid-19 se caracteriza, entre outras coisas, por ser um processo inflamatório muito intenso, agudo, muito intenso. Esse processo inflamatório tão intenso pode levar a quadros de choque circulatório, quedas abruptas intensas da pressão arterial, que é uma causa possível de internação em centros de terapia intensiva pelo Covid. Outras causas são as dificuldades circulatórias, oriundas do aumento da tendência à coagulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Uma outra causa importante relacionada à Covid é a insuficiência renal aguda e também a encefalopatia inflamatória. Mas eu diria que, grosseiramente, as principais causas, claro, em primeiro lugar, respiratória, depois umas circulatórias, por hipotensão arterial, por choque inflamatório, a insuficiência renal aguda e os problemas relacionados à trombose intravascular. Nota-se que a ventilação mecânica é um dos passos principais para o tratamento de indivíduos que apresentam a Covid-19 de forma grave. Partindo desse pressuposto, como funciona o processo de ventilação mecânica? E por que alguns indivíduos não respondem bem à ventilação mecânica? Trata-se do momento em que ela é feita no curso da doença? Se demorar, ela não funciona devido à fase avançada da doença?
Esse é um dos aspectos, mas existem muitos outros aspectos relacionados. A Covid-19 é uma doença multifacetária, tem várias coisas que a gente ainda está começando a aprender sobre ela. Cada organismo tem uma forma de apresentação e uma forma de responder às medidas terapêuticas implementadas. Então, é difícil você estabelecer um critério único, um fator único que predispõe a não resposta à ventilação mecânica, múltiplos fatores. O momento da instalação da ventilação mecânica é um deles, o grau de comprometimento respiratório no momento da instalação é outro, a resposta inflamatória, a intensidade da resposta inflamatória daquele indivíduo é um fator determinante, a presença de comorbidades é um fator determinante, a presença de complicações trombóticas, como falamos, a tendência à coagulação intravascular é outro fator que compromete a resposta ao tratamento. Então, não existe um fator único que possa ser determinante pela não resposta à ventilação mecânica. No momento da instalação, certamente é um deles, mas não é o único fator. Com a chegada da pandemia, como o hospital se preparou? De onde vieram os recursos? Quais foram as dificuldades? Como foi possível aumentar a força de trabalho? E o que levamos de lição? Os recursos vieram de múltiplas fontes. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque não participo atualmente da gestão, da alta gestão do hospital. Mas os recursos vieram tanto da iniciativa privada, quanto da reitoria, quanto do governo do Estado, do governo do município. Então, houve várias fontes de financiamento. O hospital se preparou aumentando, como falamos, imensamente o número de leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com Covid-19 e também leitos não de terapia intensiva, leitos de enfermaria para receber os pacientes menos graves e para receber os pacientes que primeiro foram para o CTI, depois de melhorarem, tinham que ter um leito para ser recebido na enfermaria. Então, essa foi a forma importante pela qual o hospital se preparou. Ela aumentou a sua capacidade, ele aumentou a sua capacidade de atender a esses pacientes. Para isso foram necessários recursos para melhorar a situação física do hospital, que foi feito, e também para a contratação de pessoal. Então, como eu disse, existe um convênio com a Fundação Rio Saúde, que é uma fundação que presta serviço à Secretaria de Saúde, foi quem fez a contratação de pessoal cedido ao hospital sanitário. Isso é um convênio que tem duração limitada, enquanto durar a pandemia. Depois de terminar a pandemia, a gente não sabe quantos desses pacientes, quantos desses profissionais permanecerão em atuação no hospital. Não sei o que dizer. Mas os recursos vieram de múltiplas fontes e para a contratação de pessoal, isso foi feito através de uma fundação externa à universidade. Professor, de acordo com sua opinião, qual será o principal impacto contra a organização do sistema de saúde pública posterior à pandemia de coronavírus? Não sou um expert para dar uma opinião sobre isso, né? Dar uma opinião muito primária de um médico atuante. Eu acho que o que a gente sai de lição disso é que me parece que o SUS, o Sistema Único de Saúde, sai muito fortalecido, sai muito valorizado pela população que entendeu e percebeu a importância dele para ter capacidade de atender a tantas pessoas de uma maneira, de uma hora para outra, como aconteceu na pandemia. Então, acho que a valorização, a imagem do SUS sai muito fortalecida, que eu acho que é um ganho enorme do Sistema Único de Saúde, eu acho que é um ganho enorme da sociedade brasileira. Acho que a gente sai engrandecido no sentido de aprender e reconhecer a importância da solidariedade, que ajudou muito em muitos aspectos no enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que a gente sai fortalecido no sentido de que a gente soube enfrentar isso baseado na ciência, respeitando a ciência, entendendo os limites da ciência, não querendo extrapolar os limites da ciência. Eu acho que essa questão do respeito à ciência passou a permear a discussão dentro da sociedade de uma maneira mais ampla do que acontecia anteriormente. Então, acho que os legados são positivos. No microcosmo, acho que o hospital universitário sai fortalecido porque o
foram realizadas obras importantíssimas no hospital, foram reformadas várias e várias enfermarias, foram adquiridos diversos equipamentos que vão continuar no acervo do hospital, e isso foi um ganho, poderá vir a ser um ganho secundário deste momento tão difícil pelo qual passamos. Correto. Agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor relatasse um pouco da sua experiência frente à pandemia. Essa pandemia é uma pandemia que mudou completamente as nossas vidas, né, mudou as nossas relações pessoais e mudou completamente as nossas relações profissionais. A pandemia exigiu de todos os profissionais que estavam envolvidos no tratamento desses pacientes uma dedicação enorme. É muito difícil você trabalhar num setor que, de todas as maneiras, é novo, porque o CTI passou no caso do CTI que atendeu o paciente Covid, que tinha 8 leitos, passou a ter, um momento, 35 leitos. Então, uma expansão muito grande. Pessoas que não se conheciam, que foram contratadas através dessa Fundação Rio Saúde, que não conheciam o hospital. Pessoas que tinham, muitas vezes, pouquíssima experiência em terapia intensiva. Pessoas que tinham dificuldade de se reconhecer da paramentação. Muito difícil trabalhar num lugar em que está todo mundo de touca, de máscara, de face shield, de máscara N95. Você não reconhece pessoas com as quais você trabalha há 20 anos. Você tem que chegar pertinho para identificar quem é. Então, as condições de trabalho são complicadas. A grande, enorme maioria dos pacientes no CTI do Fundão estavam em ventilação mecânica. É muito difícil você entrar num CTI que tem 30 pacientes e 25 estão em ventilação mecânica. Isso é uma carga de trabalho muito grande. Eu não estive diretamente à frente do atendimento desses pacientes, entrava para ajudar mais na retaguarda, mas louvo e reconheço muito o trabalho árduo que esses médicos enfrentaram, com as dificuldades que tiveram que enfrentar frente a um aumento muito grande da sobrecarga de trabalho, uma doença nova, uma forma nova de se comportar, um CTI novo, com colegas novos, um período bastante difícil e de muito aprendizado para todo mundo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que vai ajudar muito. Bom, diante a propagação online de uma exorbitante quantidade de notícias sobre o novo coronavírus, sendo a maioria dessas notícias sem qualquer respaldo científico e enganosas, a equipe do Estudo de Risco Cardiovasculares em Adolescentes se comprometeu, por meio do seu projeto de extensão, em divulgar e produzir conteúdo de qualidade relacionado com a pandemia do novo coronavírus, além de outros tópicos indiretamente relacionados com o Covid-19, mas fundamentais na promoção de uma excelente qualidade de vida entre os participantes do ERICA, além da população que tem acesso aos nossos recursos das redes sociais. Desse modo, acreditamos que as dúvidas levantadas e respondidas pelo médico Ricardo Amorim vão ao encontro com os ideais do ERICA.